futebol ele tem uma coisa de glamour, né? Ele chama atenção pelo talento, a criatividade. Então, eu acho que isso exacerba mais o ego para o cara querer mostrar além, né? Aí onde vai aqueles casos do cara que se acha mais do que joga. Se dinheiro ganhasse campeonato, o Palmeiras não estaria onde está agora. Salve, salve, galera! Estamos nós aqui para mais uma gravação do nosso querido Várzea Executiva. Hoje nós temos uma visita que ela, da primeira vez, foi tão bem sucedida, foi um sucesso tão grande que nós pedimos a gentileza e ele voltou. Como sempre, eu não vou dar spoiler. Aí vocês não estranhem o meu braço, porque esse aqui eu ia tirar para fazer a gravação, mas eu deixei, que é para mostrar para vocês que aqui a gente não fala de brincadeira, a gente atua. Caí jogando bola, quebrei os tendões do manguito aqui, fiz uma cirurgia, então eu tenho que ficar imobilizado. Então a gente não fica aqui só falando o que nos falaram, a gente vive a coisa lá. Então quando alguém quiser saber como é que funciona o negócio de manguito, tô no ar, tô junto. E aí, Salgueirão, vamos para mais uma? Vamos lá. Apresenta o nosso convidado que já é conhecido da casa. Como vocês podem ver, né? O homem, além de jogar bola, é corajoso porque ele veio de moto, inclusive. Com um braço só, ele veio de lutar. Se a minha na mulher moto. olhar esse episódio, eu tô ferrado. Ele gosta de emoções, né? Bom, quem gosta de futebol deve gostar de emoção, né? Pois é. Essa idade, principalmente. Muitas emoções, né? Wilson, esse nosso convidado, que é um parceirão nosso, né? Verdade. Ele Se tá tornou aqui, amigo, na verdade. ele está aqui hoje para falar um pouco da seleção da Várzea. Olha que show. E também sobre a seleção do brasileiro. Né? Como ele manja muito em futebol, está sempre no meio do futebol, e a Várzea é a raiz dele mesmo, né? Então ele tem muita bagagem para passar para os nossos espectadores. Né? É o Estevão. Estevão, bem-vindo, Estevão. E aí, família, beleza pura o quê? Moleque. Ó, missão dada é missão cumprida, né? Porra, obrigado por estar aqui com a Você gente. pode voltar? Eu perguntei, vocês têm certeza? Aí estamos aqui. Agradecer também porque vocês foram abrilhantar a nossa mesa na Transcontinental FM. Foi muito legal. Sorte que não caiu a rádio aquele dia. Sabe uma vez quando caiu lá, a gente chamou o Alexandre Frota, aí o pessoal do Inova Samba, um abraço Marcão, tamo junto, Aquaman. O Alexandre Frota começou a batucar na mesa e falou, passei 4 anos na bateria do Salgueiro. Na tua. Caraca, de repente a mesa fez assim, ó. Aí tiveram que comprar outra mesa pra Transcontinental. Então vocês pegaram a mesa nova lá. Prazer estar aqui. Tamo junto. Prazer nosso, sempre bom estar com o Estevão, né? O Estevão é sempre esse cara simpático, fala fácil, né? Descontraído. Foi muito maravilhoso aquele nosso programa lá na rádio, né? Foi muito bom. legal. Foi muito descontraído, a coisa fluiu de uma tal maneira. Muito legal. Falamos sobre tudo, né, irmão? Falamos sobre vida, comportamento, como isso influencia desde a seleção brasileira, clubes do profissional, até a Várzea, porque eu tenho me considerado ultimamente um várzea-planista. Tô tão envolvido com a Várzea que eu acho que o mundo gira em toda a Várzea. Você vai contar esse episódio pra galera. Mas foi muito legal também vocês falando, compartilhando a experiência de vocês no mundo corporativo e associando isso ao futebol, que é o propósito aqui do Várzea Executiva, né, mano? Foi um prazer. Sensacional. Mas antes da gente entrar nas seleções, o que você acha? Você acha que as seleções que foram atualmente consideradas melhores, tanto na Várzea como no Brasileirão, você acha que foram os melhores mesmo? Foram os melhores times que ganharam mesmo? Olha, sinceramente, o que eu aprendi na Várzea, né, já que é um dos objetivos a gente falar sobre a Várzea, sobre o que é a Várzea, sobre o pulmão do futebol brasileiro, que é o futebol amador, né? O conceito de melhor, da premiação, eu acho que ele é um projeto de exclusão se comparado ao todo. O futebol, o carnaval, muitas festas que hoje são muito populares, né, que representam o nosso país, originariamente eram projetos de exclusão. O pessoal ia no início do século passado no campo de futebol com a melhor roupa que tinha. Você gritar à beira do campo, antes do Flamengo lá ter com o Jaime e com a esposa dele, a Laura, a charanga rubro-negra, o pessoal não deixar ele fazer isso no Fluminense, ele atravessar a rua e fazer no Flamengo, que é você poder gritar, batucar na beira do campo, era um projeto de exclusão. Então eu sou um pouco avesso a essa questão dos melhores. Não assim de forma veemente, mas eu acho que o espectro do reconhecimento ele precisa ser ampliado. No Campeonato Brasileiro, se você pegar as premiações da ESPN, do Grupo Globo,
entre outros, de portais, de influenciadores, eu acho que está todo mundo dentro do mesmo bolo, né? Você tem Rafael Guanais, você tem Felipe Luiz, não quero dar spoiler, né? Mas você tem ali aquela nata de jogadores que a gente sabe que foi muito bem no ano. Porém, quando a gente traça esse paralelo com o mundo varziano, do futebol varziano, eu acredito que esse espectro do reconhecimento ele tem que aumentar fundamentalmente. Por quê? O jogador que jogou de manhã por um time, à tarde ele está jogando contra esse time que ele jogou. É isso aí. Tem muitos fazendo a transição do profissional para a várzea. Na várzea são desconhecidos, entre aspas, e estão começando a pavimentar o seu caminho. Tem os caras cascudos, que são ali 20, 30 nomes, que se a gente der a premiação dos melhores da várzea baseado no que acontece no Profi, a gente vai ficar sempre nos mesmos nomes. Então, o que eu tenho para compartilhar com vocês, meus amigos, é que tem muita gente boa na várzea. Vou citar alguns nomes à medida que a gente for resenhando, mas que esse espectro de reconhecimento ele é maior. E hoje, inclusive no dia que esse episódio foi gravado, eu, em respeito a vocês, com admiração e carinho que eu tenho por vocês, eu falei com mais de 10 treinadores varzianos, com uma dezena de jogadores, no intuito de trazer nomes aqui que não representam a minha visão, que seria uma coisa até um pouco egóica. Né, um pouco vaidosa, não quero isso, não quero lacrar na internet, falar coisa que dê clique, não é isso, mas conversando com a comunidade varziana, os nomes que estão aqui representam uma grande galera e eu estou feliz que vocês me deram essa oportunidade. Salgado, eu queria fazer um complemento, porque você me deu duas deixas que eu... Já emenda. Fiquei ansiosíssimo, duas, que é super legal. Número 1, que eu concordo com você em gênero, número e grau, é a questão da premiação. Não estou falando de nenhum nome aqui. Qualquer campeonato, voleibol, basquetebol, handebol, futebol, o que for. Bola de ouro da FIFA. Bola de ouro. Você tem 50 times, 30 times, 20 times. Multiplica pelo número de jogadores, está falando aí de 300, 400, 500 jogadores. Aí você escolhe 11, ou 12, ou 15, você fala assim, esses caras são os melhores. Isso quer dizer que os outros 485 são os piores? Né? Como é que você fala com os outros? Ou aquele dos 485 que estava na expectativa de ganhar alguma coisa? Então, assim, eu acho essa coisa da premiação, como você bem disse, é uma coisa muito egóica. A gente tem colegas que adoram isso, né? O cara... Tem campeonatos que a gente disputa com 67, 68 anos. O cara vira fominha porque ele quer ser artilheiro para ele ganhar o prêmio. Deixa de passar uma bola para o companheiro, deixa de fazer uma jogada de equipe porque ele quer ser companheiro. Então, quer fazer isso? Vai jogar X1, pô, que o futebol é um esporte coletivo. Que incentiva esse X1 tá aí para isso. Achou esporte. Então, esse é o primeiro comentário que eu concordo. O segundo, que você falou de excludente, isso é uma coisa que eu sempre falo e até coloco para as pessoas que estão nos assistindo no mundo corporativo, em especial os que trabalham em recursos humanos. Hoje, você tem uma vaga. Vamos supor que eu tenho uma vaga de auxiliar de escritório. Aí eu faço um anúncio no LinkedIn ou numa mídia qualquer, no Instagram, aí recebo 1 milhão de currículos. E eu tenho que selecionar aqueles caras, tem um prazo. Como é que eu vou ler 1 milhão de currículos? Então eu tenho o escopo da função do cara. Então eu falo, tem que falar inglês, tem que ter 5 anos de experiência, tem que ter trabalhado em 3 empresas. Às vezes estou chutando aqui, auxiliar de escritório não seria tudo isso. Tal. Aí o cara que está lendo, ele está olhando os currículos, está vendo, esse aqui não fala inglês, sai. Esse aqui só teve uma empresa, sai. Esse aqui só tem 2 anos, sai. Então ele vai tirando e vai sobrar os que estão dentro do escopo para daí ele fazer uma seleção. E isso é uma maneira de seleção excludente e que no meu modo de entender, já vi várias vezes, não estou dizendo que todos fazem, mas conheço quem faz, que funciona no mundo corporativo. Sem dúvida. E que ninguém encara de frente. Sem dúvida. Você vai por eliminação das coisas que, vamos dizer assim, que fundamentalmente são necessárias. Uma coisa é você olhar lá, ele não tem o conhecimento técnico para a função. Então não adianta nele prosseguir no processo seletivo. Né? Hoje os algoritmos replicam esse comportamento nos portais, etc. Tem pessoas hoje que para você conseguir passar no primeiro filtro de uma vaga num grande portal, não vamos citar nomes aqui, é exatamente dessa maneira. Os algoritmos estão emulando o que o humano já fazia, né? E excluindo. E você pega o perfil das pessoas que chegam lá, muitas vezes, mesmo sendo vagas afirmativas, banco de talentos, etc., é aquele perfil padrão do mercado corporativo, não camadas de população que são invisibilizadas. A várzea segue nesse mesmo caminho. Caminho. Você me falou isso, eu lembrei exatamente desse mesma fita. Obrigado, Salgueiro. Mas dentro do que o Wilson falou, essa questão egóica, né? Ele falou de os egos inflados. Então, aquela coisa, não vou passar bola. E a gente tem, não precisamos citar os nomes de alguns que jogam. A nossa galera sabe quem é. E que se não toca a bola, o cara é desesperado. Mas se você fizer o gol, ele vai reclamar meio tímido.
porque você conseguiu fazer o gol. Mas Mas se eu já você vi- chutou, a bola foi fora, Eu já vi tem que passar situações para ele, que entendeu? ele reclamou do parceiro no gol. Sim, porque Porque tinha que tinha ser que ter ele dado fazer o pra gol. ele. Pô, fica ligado aí, irmão. Todo mundo sabe que é você, hein? Vai pintar o print no grupo, hein? Você tá lá no limite, na marca do pênalti. Próxima confraternização, ninguém te chama, moleque. Usando a metáfora do futebol, você tá na marca do pênalti. na marca do literalmente, né? Ela aí faz a panela aqui, depois ele reclamar. Vai reclamar, por quê? Panela é ruim pra quem tá fora, né, irmão? Você é louco. Mas essa coisa de ego, né, Estevão e Wilson, a gente sabe que predomina em qualquer área, né? No mundo corporativo a gente vê muito isso, né? No mundo do futebol vê muito também, não sei comparativamente se até tem mais, né? Porque o futebol ele tem uma coisa de glamour, né? Ele chama atenção pelo talento, a criatividade, então eu acho que isso exacerba mais o ego para o cara querer mostrar além, né? Aí onde vai aqueles casos do cara que se acha mais do que joga. Sim. Dentro do futebol a gente vê isso, você deve ver na várzea direto essa situação. Né? Cara, na várzea, eu ouso dizer que o cara. Vamos pegar um perfil específico e pensar em cima dele. O ex-jogador profissional que migrou para a várzea, independente da faixa etária. Tem hoje o jogador que foi para Rondônia, foi para Manaus, foi para o Acre, chegou lá, não adaptou, aconteceu determinada coisa, o cara do time botou um goleiro que era parça dele, o cara que viajou de São Paulo para lá para jogar, não jogou e tal, e aí vão fazendo essa transição. Essa galera, independente do nível profissional que chegou, porque você tem um Christian Baroni, um Wellington Paulista, Jailson, Pará, entre tantos outros hoje, só para citar alguns nomes que estão... Christian, né? Christian, entre outros, né? Esses caras, Baraca, que tá no Raça Ruim da Vila Matilde, finalista da Copa Macaco Louco, ex-Ponte Preta. Essa galera é boleiro raiz. É de chegar na beira do campo com a chuteira na mão. Não precisa nem ter bolsinha da Louis Vuitton. Então, essa galera ela tem um futebol como essência, quando faz a transição, se sente até mais acolhido do que era no Profi. Né? Mas no Profi, com essa bolha que você citou, já trabalhei em muitos jogos do profissional, a gente vê, a gente é torcedor, a gente vê na TV, a gente vê nas redes sociais, realmente tem uma camada que tem esse perfil. O que eu sinto da galera que está subindo em algumas categorias de base, que estão fazendo a transição de uma forma profissional, que tem ali um cuidado com a saúde mental, que tem todo um aparato e uma rede de apoio que vai além do alto rendimento, ou seja, quero um jogador europeizado, zagueiro de 1,90m, 1,95m, não. Eu quero jogar o moleque num campo de terrão para ver se ele sabe petecar a bola. Essa galera que está surgindo da base e vindo para o Profi, se a gente pegar os extremos, né, do cascudo que está fazendo a transição para a várzea para continuar jogando. E o profissional que está sendo alimentado por esse perfil das categorias de base está nascendo um jogador também mais consciente. Mais consciente da sua marca, do mundo, entre outras coisas. Ele já nasce profissional. Não é a regra, mas também tem. Né? Para a gente não achar também que só tem um jogador boleirão que acha que joga ou que não joga. Tem muito. Sim. Tem muito. Mas tem esses dois outros perfis também que eu já tive vivências legais também. E eu complementaria também nessa linha, é impressionante hoje. A gente nem ensaiou, tá, pessoal? Está alinhado aqui, é natural mesmo. Quando você fala dessa rapaziada que está vindo da base, eu reputo dos problemas do futebol brasileiro hoje não está tanto no jogo de campo. Ele está fora do jogo de campo. Tem uma molecada, não estou dizendo que é todo mundo, não vou dar nomes aqui, mas tem uma molecada que está vindo da base que está vindo completamente sem educação básica. E o que eu falo de educação básica não é ler e escrever, é falar um com licença, senhor, obrigado, coisa que no nosso tempo, se a gente não falasse, tomava tapa na boca. Sim. Então hoje está fácil para um moleque de 15, 16 anos desrespeitar um técnico. E aí o técnico vai falar alguma coisa, os caras mandam o técnico embora. Está que nem na escola, né? O aluno vai para a escola, a professora dá uma reprimenda nele, o pai vai lá, manda a escola mandar a professora embora. E tem uma outra parada também, outro fenômeno também, que eu acho que é uma certa produtização do que é o futebol. Não é? Você tem a Kings League, você tem a várzea, os desafios do X1, os desafios 3 contra 3, vários locais do Brasil sendo os epicentros dessa futsal, dessas novas modalidades, digamos assim, que estão chegando com a força das redes sociais. E, por exemplo, eu encontro numa Supercopa Pioneer, como eu encontrei esse ano, um dos goleiros destaque da competição, né? E perguntei pra ele, pô, você tá onde? Como é que tá essa transição base profissional, várzea? Ele falou, cara, eu tenho 21 anos, não quero mais ser profissional. Hoje eu sou influenciador, olha meu filmmaker ali. É a opção. É a opção. E faz parte, né? Tá aí. Não é pra todo mundo. Chegar é difícil, mas
Acho que a internet, principalmente a molecada que tem essa destreza que eu já não tenho mais, de ser digital, eu fico boca aberta, irmão, porque você meio que não é desistir do seu sonho, mas você ter uma alternativa que te agregue mais valor à vida do que ser profissional. O cara é influenciador do futebol, joga futebol amador, faz as copas dele, tem seguidor pra desgraçar. Ganha dinheiro. E vive e ganha muito mais dinheiro do que se estivesse tentando ser profissional. Isso é uma loucura. Uma opção de carreira. Lá ele poderia demorar muito tempo e não tinha certeza se ia conseguir chegar. Né? Isso. Ainda mais goleiro, né? Começa a ficar bom depois dos 30. Exatamente. O goleiro diz que tem três, vamos falar duas pelo menos. Ou é louco... Ou é maioria. Ou é louco ou não é louco. Abraço, Fábio Costa. Dá um abraço, manda um abraço pro Fábio Costa, pô. Queremos você aqui, hein? Mas não vem de pé alto não, moleque. Dentro da várzea, hoje, o que você notou de evolução em comparação a anos atrás? Olha, quando eu vim aqui pela primeira vez, eu tinha acabado de começar, digamos assim, né? Hoje eu tenho um pouco mais de um ano, já trabalhei para alguns canais. Hoje eu já consigo diagnosticar as coisas de uma outra maneira. Claro que eu ainda estou começando, ainda sou... Não, deixa eu te falar teu canal depois. Faixa branca, @Guilherme Estevão. Guilherme Estevão dá aquela moral lá, fortalece o trampo. E várzea executiva, lógico, né? O que eu vejo de evolução com relação ao que eu humildemente aprendi nesse tempo é muito competitivo, é muito mais do que eu imaginava. Eu estava dentro de uma bolha ali, talvez da Supercopa Pioneer, né, que é a principal Copa hoje, que meio que assumiu o lugar da Copa Kaiser, do que era a Copa Kaiser até 2014, a Pioneer começa em 2016, nunca se repetiu um campeão. Você tem treinador, goleiro, jogador que ganhou mais de um título, mas times que ganharam mais de uma vez não tem. Então, para mim, a várzea era aquilo. Não é igual o desafio ao Galo, que um ganhava e ficava 2 anos sem sair do campo, lembra? Então, ia ganhando sempre, né? Sempre ganhava, ficava, ninguém tirava ele. Esse é o fundamento, né? Isso aí, a origem de tudo tá aí, né? Então eu vejo isso, é muito mais competitivo do que eu imaginava, porque eu acredito que eu tenha saído da minha bolha. Hoje eu me vejo como um empreendedor na várzea, né? Um empreendedor não só da comunicação, mas tudo que está relacionado ao campo, né? Como eu posso fazer um pré-jogo melhor, que evidencia a comunidade, os ônibus dos times estão vindo de que horas a que horas, a maneira que eu possa prestar um serviço, quais CDCs e campos hoje são as verdadeiras áreas de lazer do futebol varziano, estão concentrando uma economia criativa ali, desde quem trabalha dentro e quem trabalha fora. Eu comecei a aumentar meu campo de visão do que é a várzea. E por aí, eu vejo que você precisa ter um pensamento muito mais coletivo do que individual, que não é fazer média com ninguém, mas como juntos a gente aumenta e valoriza o produto várzea. Porque eu estou há 6 meses tentando captar patrocínio e a várzea é muito associada a coisas pejorativas. Eu sentei esses dias com um grande empresário que tem categorias de base de alto rendimento. Ele falou, primeira coisa... A gente nem deu boa tarde. Ele falou, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar o nome do canal. Pois é. Entendeu? Então, eu tenho trabalhado menos para ser o repórter de campo ou comentarista, mas dentro de uma certa comunidade, dentro do que me compete, Salgueiro, eu ser parte dessa valorização do produto várzea. Onde nós vamos chegar, não sei. Mas fiz a minha primeira transmissão pelo Podpah, me tornei fixo do canal Várzea ao Vivo, que é um grande canal, né? E comecei a trabalhar mais dentro do futsal também, do extra, entender qual é a dimensão do futsal hoje para a Várzea paulistana, que é absurdo. E estamos na pista, né, irmão? Estamos aprendendo. Tudo que você está falando, essa evolução, ela passa diretamente com o marketing, né? Que hoje não tem como ficar fora essa tecnologia, a divulgação, o marketing, que é a embalagem que traz o público. Vou te dar um exemplo, irmão. Você tocou num ponto fundamental. Você pega o atual campeão da Supercopa Pioneer, que é o Jardim Elba, um time que tem lá seus quase 50 anos, dentro da favela do Elba. É dali da Elba mesmo. Isso. É aqui perto. Aqui perto. E durante a semana que antecedeu a final, União Bandeirante de Diadema ia jogar em casa, no Distrital do Inamar, e o Elba tentando ganhar o título. Seria o título e foi o título mais importante da história do Elba. A rapaziada do marketing do Elba, e até por hoje, dentro da várzea, onde a gente vai ver um perfil semi-amador, que é quase profissional, e muitos ainda nessa transição vai e volta, muitos jogadores não jogam pelos times das suas quebradas. Tem muito time das quebradas que ainda tem uma espinha dorsal dos jogadores de lá, jogador que sai de projeto, entre aspas, melhor financeiramente para jogar lá. Tem vários exemplos disso, mas o marketing usou a comunidade do Elba
para trazer o comprometimento, a ligação e a conexão com o jogo, com os jogadores. E aí eu fiz o congresso técnico, tive a oportunidade de fazer o congresso técnico na sede do Pioneer. Legal. E na hora de entrevistar... Da Copa Pioneer? Do próprio Pioneer aqui na Vila Guacuri. Que legal. Muito legal, cara. O Sérgio Pioneer está fazendo um trabalho absurdo. Vai montar o Museu da Várzea lá. Olha. Com o material que o Flávio Adalto passou para ele, tudo de Copa Kaiser. Vai ser um lugar, assim, absurdo. E com relação ao Elbo, o marketing fez o quê? Colocou as famílias, a rapaziada da própria comunidade para dialogar via redes sociais, com visita na favela, levando cesta básica, para criar esse centro de pertencimento aos jogadores, falando assim, meu irmão, chega lá e ganha essa parada. Traz um engajamento do caramba. Um marketing com propósito, né? Que eu acho que está dentro dessa embalagem que você falou, mas foi canalizada para o objetivo de conquistar o título ali e foi fundamental. Você perguntou para ele, né, qual era a diferença de uns tempos atrás para hoje, e ele entrou há pouco tempo. Se perguntar para mim, a diferença de tempo ela é muito maior que a dele. Nós estamos falando de praticamente 50 anos de diferença, quando eu tinha meus 16, 17 anos, que a nossa entrada era terrão, várzea, né? Várzea era raiz, terrão, né? Que era raro você ter um campo totalmente gramado, e que você juntava a turma no bar, bebia, para depois ir para o campo jogar bola, já saía do campo, já ficava na bola, e eu diria que metade dos jogos dava briga. Então, assim, essa coisa de você remunerar ou dar um dinheiro, era... Ninguém fazia naquela época, porque a Copa Kaiser começou com essa prática, desde que ela entrou. Eu já não era mais moleque nessa época, infelizmente, e começou com essa prática. E aí essa prática se virou a várzea. Os que se dão bem, os que estão bem-sucedidos, são os que estão quase profissionalizados. Exatamente. Profissionalizado desde ter um roupeiro, de ter uma equipe técnica, de ter um uniforme decente. Na época, todos os times tinham pelo menos um roupeiro. E eu tinha um time que tinha um roupeiro, que se a gente tirasse a meia, tirasse a chuteira e andasse com a meia no vestiário, ele saía na porrada. O cara vai gastar meia, não pode tirar meia. Uma vida, né? Tomava banho. Pisava no calção para não molhar o pé, porque você não pega chinelo, tira o calção daí, não vai pisar no calção. E era assim antigamente mesmo. Então, era assim, geral isso aí. Eram as figuras mais folclóricas da várzea. Essa figura hoje não existe mais. Se perder uma meia ou outra, uma camisa ou outra, não tem problema. O cara vai entrar com outro uniforme, ou ele tem outro uniforme guardado. Se ele chegar numa semifinal, numa final, a própria Copa dá uniforme para ele. Exatamente. Sim, então, é outro modelo, que tudo na vida tem pró e contra. Eu não posso negar aos que estão nos ouvindo, saudosista que sou, tenho saudade daquela época. Que a turma jogava, nós disputamos um campeonato 68 agora lá em Anguera, imagina, 68 mais. E nós conseguimos montar uma equipe de 68 mais, com 21 jogadores inscritos, nenhum remunerado. Coisa linda, cara. Nenhum. Coisa linda. Em troca de vestir essa camisa aqui e jogar, e chegamos ao vice-campeonato. E aí, a pergunta que eu faço é, né, daqui a pouco a gente vai falar sobre nomes, né, dar nomes, né? Aos bois. Que é sempre uma coisa delicada. Tem muita gente que fala para mim assim, eu fiz as seleções de várias Copas que eu transmiti esse ano, análise tática de jogo, perfis de jogadores da várzea, o cara se posiciona como, esse lateral, ele vem mais por dentro, quando ele ataca, ele faz ali, ele fecha a linha ou ele é mais ofensivo? Fiz isso, cara, em mais de 150 jogos esse ano. Você estuda os caras todos para você poder narrar e já dar as características. Todos. Exatamente. E aí, a questão do melhor, né? Quem é melhor? Né? O Dinho, por exemplo, o Gil, a rapaziada que tem conquistado títulos nos últimos anos com projetos que têm um determinado nível de investimento, né? Ou o Rafa Azevedo, que é um técnico que ganhou pelo Jardim São Pedro a negritude esse ano com baixíssimo investimento. Quem é melhor? O Felipe Luiz, que deitou com o Flamengo, que tem um elenco de seleção. O Rafael Guanais, que fez história pelo Mirassol. Ou o Jair Ventura, que dia 24 e 23 de setembro, com Vitória, não caiu. É isso aí. Com um orçamento 15 vezes menor. Então, a questão de ser melhor, ser premiado, é muito relativo. Isso é tudo pelo ângulo que você olha. Eu acho que todo mundo tem seu lugar. Já tive a oportunidade de entrevistá-lo. E ele trabalha, meu irmão. O cara é brabo com orçamento 10, 15 vezes menor do que os principais. Eu vou dizer que ele não ganhou um título, livrando 5 times do rebaixamento? Pois é. Então, é um herói. E na várzea é a mesma coisa. Eu dou parabéns para todo mundo fazendo o seu trabalho. E às vezes os caras que atingem determinado patamar começam a ganhar até um nível de hate, assim, como se ele tivesse que ganhar sempre. Às vezes esses caras preferem até pegar projeto no interior e sair um pouco de longe da bolha de São Paulo por conta do reconhecimento, acolhimento e respeito que se tem essas histórias vitoriosas. E tem muita gente nova chegando, que é importante. O que eu acho é, quem tem grande nível de investimento chega e ganha, e ainda tem times, não vou dizer mais raiz ou menos raiz, mas que
com baixo nível de investimento, com Consegue montar jogadores mais grupo conectados, consegue montar grupo competitivo e ganhar também. Você pega o Brasileirão. O Flamengo ganhou e tem 2 times finalistas que estavam na tábua da berola no Campeonato Brasileiro, por exemplo. E já que você quicou a bola, eu vou chutar. Eu estava aqui esperando essa hora para os nossos amigos. Se dinheiro ganhasse campeonato, o Palmeiras não estaria onde está agora. Né? O Corinthians, com muito menos e muito mais desorganizado e com uma situação extremamente duvidosa de gestão, ganhou um Paulista já e está numa final de Copa do Brasil. Valeu, turma. Tá explicado. E o Vasco? O Vasco também. Mas eu não tenho autoridade para falar do Vasco, só do Palmeiras. Tem que dar aquela alfinetada, né? Quem tem mais tem 4 nessa. Pois é. É isso aí. Estevão, me fala uma coisa. Eu sei que às vezes você evita até citar um nome específico para, sei lá, vamos dizer assim, não ser injusto, vai. Evitar perreco, né? Evitar um problema. Mas é quase inevitável, não tem como não evitar. Mas vamos pensar assim. Mas essa aí também respeita a rapaziada. Claro. Porra. Sim, mas eu queria saber de você se tem algum nome assim específico. Um ex-jogador profissional, né, que você fala, puta, esse foi o melhor ex-jogador que eu vi jogar na Várzea. Melhor ex-jogador que eu vi jogar na Várzea? Porra, essa pergunta é difícil. Mas se Tiveram tirar... alguns, provavelmente, não um só. Se tirar por esse ano, tem alguns. O Nunes fez um bom ano. Nunes, ex-atacante do Vasco, Sei. né? Lá de Caieiras. Não é o Nunes do Flamengo, hein, gente? Esse aí. Não é. O Pará, lateral direito. Pará. Né? Aliás, ele é o que mais tem aparecido na mídia em nome da Várzea. Eu tenho gostado de ver o Pará, ele tem falado bastante. E é sangue bom também, sangue bom demais. E tem outros jogadores que talvez não tenham atingido o patamar de um Nunes, de um Pará, de um Christian, mas que também estão no profissional e estão na Várzea. E muitas vezes jogam na Várzea, tem que dar outro nome, porque está com contrato. Isso. Teve até um caso muito específico esse ano de um jogador que estava com contrato no profissional do São Caetano, com salário atrasado, jogou a final da Copa ou a semifinal da Copa Johnny Walker pelo 11 Garotos do Hermelino Matarazzo e bateu o pênalti da classificação. Foi para a mídia, o São Caetano publicamente demitiu esse jogador. Mesmo ele estando com salário atrasado, ele falou, a minha filha não pode esperar. Isso viralizou na TNT, no GE, em vários portais. E é o Ricardo, que é um cara que joga de zagueiro, de volante, pisa como meia na frente, faz a lateral Copa, esquerda. Ele não foi classificado, não perdeu os pontos? Não, nada. A Várzea acho que entende Acolhe. muito bem a questão da financeira que está imputada ali. Mas não é um cara que você vai falar, pô, o Ricardo é super conhecido no profissional. Não é. Mas ele fez um ótimo ano, tanto quanto esses brabo que eu te comentei aqui agora. Mas eu acho que esse ano talvez o Pará tenha sido dos que chegou numa determinada prateleira do profissional que fez um bom ano. Posso estar esquecendo de alguém aqui. E você faria a escalação assim dos 11 e mais o treinador? Na Várzea? Vou pegar a cola aqui. Fiz aquele exercício, conversei com treinadores, agradecer a vários deles que falaram comigo sobre essa lista aqui e eu vou citar rapidamente alguns nomes e alguns comentários, tá? Se vocês assim me permitirem. Por favor. Sim, Pode ser? Goleiros. Vinícius Chacon que foi campeão com o CT no ano passado da Martins Neto da Pioneer. Esse ano ganhou com os 11 Garotos de Hermelino Matarazzo a Copa Johnny Walker, um título que Hermelino esperava há 21 anos. Felipe Lacerda esteve no acesso do Mirassol da Série D para a Série C, rodou pelo profissional e foi campeão pelo Jardim Elba. Alisson, que foi campeão da Supercopa Zona Leste pelo Baixada do Sapo, um baita pegador de pênalti. E o Gustavo, que é um cara que joga no MEC, joga em vários projetos aí, que é um goleiro bastante renomado na Várzea também. Então, 4 goleiros. 4 goleiros. Lateral direito, Luiz Felipe, ex-Palmeiras, ex-Benfica. Hoje está na Elenco Esportes aí fazendo um trabalho de gestão de carreira ao redor do mundo. Talvez não tenha tido o seu melhor ano em termos de título, mas foi campeão da 9 de julho pelo Marconi. Legal. Sam, moleque brabo, muito bom. TH chegou na final da Martins Neto pelo Correria, um lateral de muita força e foi campeão pelo Baixada do Sapo da Supercopa Zona Leste. Guilherme Cururu, que vem do interior, foi vice-campeão da Pioneer. Parazinho, tá aqui. E o Luquinhas, lateral também do Porto, da cidade de Aê Carvalho, que venceu esse ano a Copa da Paz. Então são laterais também de bastante peso na Várzea. Seguimos? Porra, lindo demais. Aí, gente, hein? O Pará é lateral? Pará lateral. É lateral na Várzea? Eu achei que estava no meio. Monstro. Esse ano ele foi semifinalista da Pioneer pelo Guaraciaba
e recentemente foi campeão da Especial de Jundiaí com o Vila Marlene, o Pará. Lateral esquerdo, Marcelo, muito bom lateral, campeão recentemente pelo Área do Verde da Martins Neto, primeiro time da Zona Sul a vencer a Martins Neto em sua 11ª edição. Caló, campeão da Pioneer pelo Elba. Bahia, um moleque muito bom também, bom na bola aérea. Lori, filezinho de borboleta, mas brabo. E o Irlan também, que foi vice-campeão da Copa da Paz pelo Palmeirinha de Paraisópolis. Todos esses nomes aqui, eu coloquei alguns na pedra, mas esses treinadores, essa comunidade que eu conversei, também me ajudaram para trazer esses nomes para vocês. Bom, zagueiros, vou passar mais rápido. Volpe, Borges, Brunão, Furby, monstro sagrado, Filipão, Jeremias, também campeão da Copa da Paz pelo Porto, Everton Páscoa, ex-Santos, ex-Sport, isso. E o Gigante Gui também, que está nesse ioiô, né, de profissional, várzea, mas eu acho que são os zagueiros que representaram muito bem o futebol varziano esse ano. Legal. Volantes, o Hélito Capita, já ganhou de tudo, de Copa Kaiser, as principais Copas de várzea. Pezão. O Hélito tá com quanto? 40? Capita? É. Deve estar com uns 40. Tá. Pezão, que eu acho que está com 38. Eu acredito que o Pezão tenha sido, esse ano, o jogador de maior destaque na várzea por tudo que ele ganhou. Um volante absurdo. Inclusive, eu fiz um bem bolado de lances dele num jogo que ele ficou com o nariz sangrando. Tem mais de 1.300.000 visualizações. Nossa. Não por causa do lance, é porque é o Pezão. É. Brunão, Thiaguinho, ex-Santo André, Robinho, que vem do interior, Gustavo, Sidorf, cria lá de Campo Grande, no Rio de Janeiro, Van Basten, o pai dele era fã do futebol holandês. Van Basten, se tiver no mesmo time, ninguém ganha. Na Holanda? Van Basten. Vitinho, do MEC, tá sempre com o Gil aí nos projetos. James, meu parceiro, muito bom jogador. Ricardo, acabei de citar. Fernando Bobes, que é o moleque que chegou agora na final da Martins Neto pelo Correria, que é aquele volante que você fica de queixo caído com o que ele joga, de chegar à frente, de cobrir lateral, de precisar mudar taticamente com as peças que você tem no próprio jogo e ele ir fazer uma lateral direita e ainda continuar saindo para fazer a meia cancha com o time, né? Caio Bolívia, muito bom jogador também nessa transição profissional várzea, e o Felipe Gregório. Tem muito nome de volante aqui, porque se você pensar hoje, muito mais do que antigamente, tem muitos caras que começaram no ataque e na meia que estão no volante, que podia dar 10 pro cara. São o motor do time. Exatamente. Podia dar 10. Meias, pra gente terminar. Mendes, que recentemente estava no Avaí e voltou pro futebol varziano, joga muito. Gigante. Rafa Portuga, finalista da Copa Macaco Louco pelo time do Corre Atrás. Um abraço para a Avalanche do Hamas lá, toda a torcida do Vale dos Machados. Vini Escobar, Barbosa, Bruninho, campeão pelo Área do Verde da Martins Neto. Nicolas, um moleque muito bom também do elenco do Corre Atrás. E o Romarinho, que recentemente esteve no Águia de Marabá, rodando pela região Nordeste também, mas tá na várzea, tá sempre na várzea. Atacantes, Max, que eu fiquei muito na dúvida, Salgueiro, de quem é o jogador de maior destaque na várzea esse ano. O Max, o Magrinho, ou o Pezão. Acho que dá para colocar os dois na mesma prateleira. Acredito que o Pezão, em termos de título, tenha ficado um pouco mais à frente. Por isso, eu citei o Pezão. Max, o William Amorim, que esteve aqui com vocês. Teve aqui com a gente, Que tem um apelido de infância de Pacotô, não sei porquê, mas ele prefere ser chamado de William Amorim. Para fechar, Sujão, Bruninho, vem do interior para cá, um moleque, joga muito. Kaique, Messias, Habib e o Curirim, o Wellington Paulista. Treinadores, Juninho do Elba, Gil, Dinho, Juninho do Área do Verde, Juninho Piripaque, meu parceiro, campeão das 5 principais Copas da várzea, uma voz forte no futebol varziano. Robson Gordão, também todo o meu respeito. Rony, Rafa Azevedo, vulgo Tonhão, Tom e Ronaldão. Revelação, treinador, Japa, moleque novo, lá do Baixada do Sapo, que foi campeão da Supercopa Zona Leste, em cima do Santa Cruz, do Sinhá. Pezão, já falei. E uma menção honrosa ao Marcinho, que ele não aparece muitas vezes como treinador, mas é um ex-jogador do futebol varziano, que é campeão de Kaiser, campeão de tudo, tetracampeão da Copa da Paz e um dos caras mais vencedores e decisivos aí do futebol da várzea. Desculpa tomar tempo falando da galera, mas esses todos foram eleitos como esses principais que você citou, os melhores. Exato. Pelos caras com quem ele falou. Sim. Exato. Falei com bastante gente. Não é um ranking oficial, a várzea não tem isso, mas dá a liberdade criativa da gente humildemente discutir com quem é a várzea,
né? Com que os caras que são a várzea, o fundamento da várzea, outros treinadores que estão chegando agora e pensando no desenvolvimento do futebol varziano, seria muito leviano da minha parte chegar aqui e falar 11. Então tem uma barca boa aí. Você que for dono de time de várzea, olha essa lista que tem só craque, moleque. E vamos mais longe, você que gosta da várzea, que participa, entra lá no nosso YouTube, no nosso Instagram, comenta, fala concordo, não concordo, faltou meu amigo, faltou meu tio, faltou meu primo. Entra lá que nós estamos abertos para discussão. E vai faltar gente, pô. E eu fico imaginando você com essa lista sentado com 1 ou 2 olheiros de clubes profissionais. Deve crescer os olhos dos caras, entendeu? Pô, tem um moleque que eu não coloquei na lista aqui, rapaziada. Juan, um zagueiro que tá fazendo também a campanha pelo Corre Atrás do Vale dos Machados de Guarulhos na Copa Macaco Louco, lá na recém-inaugurada Arena Raça Ruim, na Vila Matilde, que ele deu uma entrevista para mim lá no Várzea ao Vivo, e ele falou, cara, eu sou desconhecido na Várzea, acabei de sair do profissional. Eu falei para ele, irmão, nós vamos ouvir falar muito no seu nome. Ele não tá nessa lista aqui, não tem critério, não tem nada muito... Até porque os 10 que você falou... não fez talvez não tivesse auditoria visto nesse troço. Mas é um cara que, pô, tem que citar, porque daqui a pouquinho vai estar nas principais barcas ou permanecendo Corre Atrás, fazendo um projeto maneiro. Olha, turma, olha o spoiler aí. Quem estiver ouvindo aí, fica esperto. E parabéns a todo esse grupo que você citou aí, né? Pô, bem legal. São vários bem nomes legal. interessantes, né? Só gente boa. Mas migrando agora para a seleção do Brasileirão. Certo. Né? A gente tem lá uma seleção, vou até ler aqui. Manda bala. Quer saber se ficou faltando alguém na visão de vocês? Tá. Tá lá, o goleiro é o Rossi, do Flamengo. Lateral direito, Paulo Henrique, do Vasco, que fez um gol contra ontem, né? Foi, coitado. Me deu até dó dele. Acontece, né? Me deu até dó dele. PH. Zagueiros, Léo Pereira, do Flamengo, e o Fabrício Bruno, do Cruzeiro. Certo. Lateral esquerdo, o Reinaldo Mirassol, né? O velho Reinaldo aí. Reinaldo. Ele mesmo. Volantes, o Jorginho, do Flamengo, o Lucas Romero, do Cruzeiro. Meias, Arrascaeta, do Flamengo, e o Lucas, aliás, eu falei errado aqui. Meias, Arrascaeta, do Flamengo, e Matheus Pereira, do Cruzeiro. Bom jogador. Ah, tá. Chato Aí, pra atacantes, Caio Jorge, do Cruzeiro, e o Vitor Roque, do Palmeiras, né? Técnico, Rafael Guanais, do Mirassol. Certo. O craque foi o Arrascaeta, né? Revelação, Rayhan, do Vasco. Concordo com o Rayhan, muito. Ele tá jogando muito. Em geral, você concorda com a maioria, ou com todos? Eu concordo com a maioria. O meu goleiro, eu coloquei o Walter, do Mirassol. Acredito que é Ex-Corinthians. Ex-Corinthians, né? É o goleiro com mais gols evitados no Brasileirão. Em todos os times que ele jogou. Brabo. E agora, quando ele estava na reserva do Cássio, ele já pegava tudo. E quando o Cássio estava naquele período que estava mais ou menos, você lembra? Ele ia perder a posição. Não, o reserva é melhor que o Cássio. Tinha aquela conversa. Lógico que não é, né? Baita contratação no Mirassol, né? Sim. Até porque o Mirassol tinha o Alex Muralha, que é um goleiro também que tá no banco. Tá no banco, mas de grandes projetos, mas que, comparado ao Walter mas hoje... o Alex Muralha, ele historicamente dá umas escorregadas. Fala-se que ele chama meme, gol, né? Quando ele estava mais nativo, ele sempre, semana sim, semana não, ele era um memezinho. O goleiro chama gol. Eu tive na final da Copa do Brasil 2017 trabalhando no Mineirão, em loco, e ele pulou todos os pênaltis pro mesmo lado, contra o Cruzeiro. Então não preciso nem falar nada. Primeira linha, Paulo Henrique, bateu. Tá. Léo Pereira, Léo Ortiz e Reinaldo. Meio, Danielzinho do Mirassol, que tá indo pro São Paulo. Esse joga também, porra. Xoxinho, Brabo, Arrascaeta. E na frente, Caio Jorge, Vitor Roque e Rayhan. Vitor Roque. Revelação, Rayhan. Coloquei os 4 jogadores mais artilheiros do campeonato, né? Arrasca, Caio Jorge, Vitor Roque e Rayhan. E treinador, Rafael Guanais. Que é o que a gente estava falando mais cedo. Quem foi melhor no campeonato? Felipe Luiz, que fez o Flamengo jogar quase um futebol dominante nível Guardiola em muitos momentos. Verdade. Ou Rafael Guanais, que pegou o Mirassol em 14 de março, depois que o Barroca foi demitido. Começou com 6 vitórias seguidas no Paulistão. O Mirassol declinou tecnicamente e o Guanais foi contratado para fazer esse projeto. Né? Mas está muito parecido, Salgueirão, está muito parecido. Dentro dessa questão gestão, né, que às vezes um time com pouco dinheiro, mas tem uma gestão boa, o Mirassol é um exemplo, né? Acho que foi a revelação nessa questão gestão feita desde lá da cúpula, a direção do time até o time e o técnico, né? Como que você vê essa questão da gestão do Mirassol? Os destaques que você enxerga nisso? É lógico, o técnico é um destaque de cara, que é o que mais aparece ali. Sim. Mas tem uma gestão lá nos bastidores muito forte. Tem uma infraestrutura invejável. O Paulinho, o ex-Corinthians. Sim. O Paulinho está sendo muito assediado, né, para ir para outros projetos.
Eu acho que no Mirassol, do que eu tenho de informação os patrocinadores, que é quem sustenta o clube, são aqueles que sustentam o clube, tem um nível de conexão com um projeto muito grande, então vivem, Excelente isso. né? Eu pego um exemplo no futsal, por exemplo, o Magno Sorocaba. A marca É a dona do time. vive substancialmente o que o clube vive. Então, vai aposentar o Rodrigo Capita ou não vai aposentar? Os patrocinadores têm uma influência dentro desse processo, assim como no Mirassol. Segundo, o dinheiro que foi arrecadado até aqui, que muito se fala sobre a venda do Luiz Araújo, entre outras situações, foi muito bem investido. Então, você não deixa um legado, você vive um legado. Acho que é diferente, né? Às vezes a gente tem que passar um determinado período da nossa vida, da nossa carreira, dos times que a gente ama, dos projetos que a gente reconhece, para olhar para trás e ver o que aconteceu. O Mirassol, ele não observa a própria vida, ele vive a própria vida. Então, acho que tem muito disso. E o povo da cidade, do entorno ali. Engajou forte. Então, acho que isso é a somatória. Além de jogadores que, com nível de coragem para jogar... Porra, o time do Mirassol é o time que gosta de ter a bola. O Corinthians ganhou do Mirassol no segundo turno na Neoquímica Arena, mas quem teve a bola foi o Mirassol. Ou seja, independente do resultado, o meu desempenho ele tende a ser o mesmo. Ele oscila muito pouco. E se num futebol que o calendário é o ponto-chave do insucesso, né, muitas vezes... calcanhar de Aquiles. Né, jogaram menos jogos. Verdade. E usaram isso muito bem a seu favor, né? Então, e contrataram bem. Você pega essa segunda janela, quem chegou também chegou para ajudar. Jogador de experiência internacional, né? Que se somaria ao grupo do Mirassol. E aí deu certo, né, irmão? Vai saber, eu não sei te responder, mas acho que é a somatória disso tudo. Você matou plenamente de acordo. Você foi e as coisas se encaixam, né? Quando se encaixam da liga, tudo funciona, né? Você não tem lá os melhores jogadores estrelas, né? Mas entrosou, né? Quem quer sair de lá? Um corre pelo outro. Você acha que o Reinaldo quer sofrer pressão no São Paulo, cheio de problema, quer ir para um Grêmio que anabolizou o clube para fugir do rebaixamento, trazendo 8 contratações numa folha que não vai conseguir pagar? Ou se ele quer ficar no interior lá... Tratado como herói? Tratado como herói, entendeu? E... O mundo vem até ele. Ele não está mais no epicentro do problema. Agora, se um grande programa esportivo e tal quer fazer alguma coisa, todo mundo vai até lá, todo mundo quer saber que bicho que é esse, que Mirassol é esse. E ele é um dos protagonistas da parada, né? Sem dúvida. Toda a experiência dele, né? Para a gente ir para o encerramento, para os finalmente, né? Que pena. Verdade. A conversa com o Estevão é sempre... Faltou só aquele suco de malte. Flui, né? Pô, já pensou? Cala a boca, você nem pode, velho. Dedê o cara. Bate-papo com a resenha com ele flui muito, né? E a gente tem assim, para encerrar, eu sempre puxo muito pro o nosso tripé, né? O nosso tripé fala muito do mundo corporativo, do mundo do futebol, né? E o comportamento humano, né? E sempre é bom a gente frisar que o comportamento está por trás de tudo, né? Se você tem o sucesso ou o insucesso, tem por trás um comportamento que não foi adequado, seja da questão política, seja da questão técnica, né? Sim. Envolve aí o comportamento, como você lida com as situações, né? Sem dúvida. E eu acho que você, pela sua experiência na Várzea, você vê muito isso também acontecendo, né? Essa questão mesmo do comportamento da equipe, de cada jogador, perfil, personalidade, aquele que é o egóico, que quer chamar atenção, o time que joga com mais humildade, tem entrosamento. Então, para a gente encerrar, eu queria que você comentasse alguma coisa dessa parte do comportamento, como você enxerga isso dentro lá da Várzea e dar os seus pitacos finais aí para a gente fazer os finalmente. Legal. Bom, primeiro de tudo, agradecer pela oportunidade mais uma vez. Prazer estar com vocês. Me sinto em casa. Acho que ter vindo aqui da primeira vez não foi um acaso, né? Foi o início de uma grande amizade. Concordo. Com relação ao comportamento do que eu vejo na Várzea, eu percebo que quem cria os melhores ambientes chega mais longe. Quem cria os melhores ambientes chega mais longe. Acho que é isso. Bem colocado, né? Renato Milagres escreveu, junto com o Valtir Zacarias, uma música que o Arlindo Cruz gravou, né? Traga a sua alegria para junto da gente, faça desse recinto um bom ambiente. Eu sempre repito isso, porque eu conversando com o Gil, o treinador do CT no ano passado, na beira do campo, na minha primeira final de Martins Neto, eu cantarolei essa música para ele. E aquilo ali se transformou meio que numa verdade para a relação que a gente construiu, eu como profissional, ele como treinador. E você começa a replicar isso para outros projetos, que independente de se conquistar o caneco na Várzea ou não, você percebe que aquilo ali tem uma consistência
mesmo os caras se falando pelo WhatsApp, cada um buscando o seu tipo de treinamento, cada um se preparando da sua forma, tendo apoio das equipes, mas ainda é o futebol varziano onde você tem que ser o protagonista da sua própria história. O acesso não vem até você que gera seu próprio acesso. Então, eu acho que quem gera o melhor ambiente chega mais longe, independente se chegar longe é ganhar uma premiação ou um título. E na várzea, eu acho que a pluralidade da nossa sociedade, assim como do profissional, está representada na várzea. Tem um cara da Umbanda, tem um cristão, tem o cara que fica bebendo copão de uísque depois, tem um cara que acabou o jogo, vai embora porque ele tem que correr para o interior para jogar outro. Tem de tudo. E quando você vê um bom convívio nesse processo, os caras sabendo entender e se proteger um ao outro, tanto é que tem vários caras que jogam em times e vão crescendo dentro do futebol varziano porque os mais experientes levaram. Então você tem uma questão, vamos dizer assim, hierárquica no meio da boleiragem, daquela tradição de outrora, que se respeitada, o jovem ajuda o cascudo a ganhar mais e o cascudo ajuda os jovens, vamos dizer, não é resolver a vida, mas atingir um patamar que talvez ele nem acreditasse que tinha. Aí entra no tal do comportamento, na visão de si, entre outros vários aspectos que a gente poderia discorrer durante muito tempo aqui. Mas, resumidamente, é o bom ambiente, irmão, bom ambiente. Quem quer estar num lugar de perreco, cara, num lugar de problema vai ter, mas você quer resolver junto comigo ou você quer apontar o dedo pros outros para ver quem é o culpado? E vou jogar uma cereja nesse bolo, que é, se tem um cara que desvirtua da cultura e do ambiente que está lá dentro, ele é expurgado naturalmente. Os caras não chamam, o cara não põe pra jogar. Naturalmente. Isso quando não vai na lata mesmo e fala, não precisa vir mais. E às vezes ele mesmo se expurga porque ele se acha estranho. Na maioria das vezes é isso. Ele vê que tá fora de ritmo, né? Sai fora. Sim. É incrível. Mas pra gente finalizar, Wilson, vocês concordam com isso? Que a minha percepção é essa, eu acho que a do Wilson também, acho que a sua também, né? Que o futebol acho que talvez seja o único esporte que realmente ele tem essa capacidade de agregar as diversidades, né? E ele cria aquela relação da resenha que a gente fala, né? Que o time, quando tem a resenha, é um time que é mais ganhador do que aquele time que é um catado, termina o jogo, cada um vai embora, pega um envelopinho e vai embora. Sim. E aí, não concordo, assino embaixo. E minha consideração final é, dos elementos que a gente discutiu aqui, o principal é a torcida. Quando existe a tal da simbiose, da reciprocidade, da relação da torcida com o time, você vê os caras jogando pela torcida, a coisa muda de figura. Tipo Corinthians, gente. Tipo Corinthians. Isso aconteceu com a Cobra da Leste, né, que é o Elba ganhando a Pioneer, a rapaziada do Baixada do Sapo, né, e disputou a final com o Sinhá, o bonde do terror, a torcida da Baixada do Sapo fazendo uma festa linda e a relação dos jogadores com aquela torcida. Você vê o Área dos Loucos agora com o pessoal do Área do Verde vencendo a Martins Neto e todos os times têm essa torcida, em maior e menor número, com batucada sem batucada. A Avalanche do Ramaz, do Vale dos Machados é uma coisa absurda. Então, o elemento torcida eu acho que é o elo de conexão de toda essa cadeia que a gente está comentando. Quem respeita, chega também. Quem respeita a torcida, chega também. Bom, finalmente chegamos. Infelizmente, gente. Vamos agradecer ao nosso convidado, como desde a outra vez, né? Só veio a brilhantar o Várzea. Nossa, show de bola. E é muito bom ter você aqui, viu, Estevão? A gente gosta muito de você, independente da resenha do Várzea, mas você é uma pessoa 10. A casa é sua, a porta está sempre aberta. Sinto mesmo. Então, se não vier daqui para lá, vem de lá para cá, não tem problema nenhum, é a mesma coisa. Sinto mesmo, agradeço, a recíproca é verdadeira. Eu aprendi muito com vocês desde a primeira vez que eu vim aqui, né? A amizade que eu construí com a rapaziada aqui também, com o Robson, com toda a família. Eu sinto que é só o começo, né? Joguei minha vida pro alto para viver do futebol. Recentemente quase fui de arrasta aí, comi um camarão estragado, irmão. Mudei a minha vida, mudei meus hábitos. 4 domingos seguidos no culto. E me sinto transformado, não por nada assim, mas pela vontade de viver e continuar... não ter mais esses perrengues. Aumentando o valor do produto que é o futebol de várzea. Continuo sendo muito criticado, inclusive por gente muito próxima, né? Vocês sabem quem são, por eu ter escolhido um nicho, como se eu estivesse me blindando de outras oportunidades profissionais, mas eu não sei de nada, irmão. Quem sabe é ele. É isso aí. E para a gente finalizar, Wilson, a gente sabe que a vida nos dá sinais, né? Quando você está atento aos sinais, aquilo te transforma. E esse exemplo que você deu, você parou para refletir, bom, peraí. Eu acho que a vida está me dando algum toque para eu me transformar em alguma coisa melhor do que eu já sou. Camarão que dorme é onda leva, né? É isso aí, então não durma. Tá louco. É isso aí.
Pessoal, Gente, muito obrigado por estarem aqui conosco até agora. É um prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado. Mandem comentários, façam críticas. A gente adora. Entra lá na nossa rede social. Salgueirão, até uma próxima. Muito obrigado, gente. Forte abraço a todos. Curtam aí. Viva!